Alguém me explica isso, pelo amor de Deus. Sobre cada um de nós, fortalecendo os nossos passos, guiando essa casa e dando força ao nosso Pai Sereno. Que o Espírito Santo de Deus desça para sempre e permaneça em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor Tiago, que a paz do Senhor esteja sobre sua vida, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja sobre sua vida. Eu quero perguntar a você: você já foi batizado nas águas? Já nasceu de novo? O batismo é importantíssimo. Jesus enfatizou em João capítulo 3, quando ele diz para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. Ele diz para Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode herdar o reino dos céus. Jesus também disse em Marcos 16:16, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Qual é a forma batismal que o apóstolo Paulo pregava, ensinava, realizava? Em nome de quem que ele pregava, fazia o batismo? Será que ele fazia conforme Mateus 28:19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vamos ver o evangelho que ele recebe. Eu quero ler Gálatas capítulo 1 e versículo 11 e 12. Irmãos, quero que vocês saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa nenhuma, nem aprendi, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. O evangelho que o apóstolo Paulo escreveu, ensinou nas 13 cartas no Novo Testamento, é um evangelho dado ao apóstolo Paulo por revelação de Cristo Jesus. Atos capítulo 19 vai mostrar a forma de como era que Paulo ensinava e batizava as pessoas e em nome de quem ele batizava. Atos capítulo 19, ele chega em Éfeso e a Bíblia diz que ele encontra ali 12 discípulos de João Batista e ele faz duas perguntas essenciais na vida de todo cristão. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A segunda pergunta é: em que batismo é que vocês foram batizados? Aqueles homens, detalhe, aqueles homens já eram batizados por João Batista, eles vão dizer. Então, Atos capítulo 19, versículo 5, diz que Paulo batizou aqueles 12 homens em nome do Senhor Jesus Cristo. Confira na sua Bíblia. O apóstolo Paulo também ele vai realizar mais batismo. Atos capítulo 16, versículo 15, diz que ele batizou Lídia, aquela mulher que Deus abriu o entendimento dela para compreender as Escrituras. Importantíssimo você buscar entendimento da palavra de Deus. Diz que então aquela mulher foi batizada, ela e toda a sua casa. A Bíblia diz também em Atos capítulo 16, o carcereiro, e a partir do versículo 29, ele leva Paulo e Silas para sua casa para cuidar das feridas de Paulo e Silas que estavam presos. E uma frase muito famosa que muitos pregadores gostam de dizer, que quando aquele homem pergunta para o apóstolo Paulo, versículo 30, o que devo eu fazer para ser salvo? Paulo responde para aquele homem: creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo tu e a tua casa. E o texto continua, diz que Paulo naquela noite pregou o evangelho para aquele homem, e a partir de Atos 16:33 diz que Paulo na mesma noite batizou aquele homem e toda a sua família. A Bíblia vai falar agora a respeito do batismo de Paulo, que nome que ele recebeu. Atos 22:16, ele está testemunhando a respeito da sua conversão, e a Bíblia vai dizer que ele diz a Ananias, quando vai batizar Paulo, vai dizer para ele assim: o que é que te detém, Paulo? Levanta-te agora e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Se Paulo batizava em nome de Jesus, é lógico que ele também foi batizado em nome de Jesus.
Por que é que a Bíblia não mostra um texto bíblico da ação dos apóstolos obedecendo, vamos dizer assim, a ordem de Jesus de Mateus 28:19, batizando alguém na Bíblia, alguém batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Meu irmão, não existe nenhum texto. Leia Atos 28:19, você vai ver que Jesus deu a ordem para eles batizar em nome singular, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você precisa entender que Pai não é nome. A pessoa que tem um pouco de entendimento do português vai saber que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome. Qual é o nome que Jesus mandou batizar em Mateus 28:19? Por que é que você não encontra uma pessoa sequer de Gênesis, Apocalipse registrado na Bíblia que recebeu esse batismo de Mateus 28:19? E por que é que as igrejas, os religiosos de hoje em dia fazem esse batismo? Nenhum dos discípulos batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo contrário, eles batizaram em nome de Jesus. Não foi somente Paulo que batizou em nome de Jesus. Pedro batizou em nome de Jesus em Atos capítulo 2:38. Atos capítulo 4:4 diz que no segundo sermão de Pedro, o primeiro sermão, Atos capítulo 2:38, no versículo 41, você vai ver que 3.000 almas receberam o nome de Jesus. Atos capítulo 4:4 diz que no segundo sermão de Pedro, 5.000 pessoas se converteram. E a Bíblia diz em Atos 4:12 que eles queriam que Pedro parasse de falar no nome de Jesus. E Pedro diz que não há nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual importa que nós sejamos salvos, a saber, o nome de Jesus. 4:17 de Atos diz que os religiosos, os fariseus, queriam que eles deram uma ordem: eu quero que vocês parem de falar do nome de Jesus. E o problema todo das religiões de hoje em dia é o nome de Jesus. Faz tudo-se nas igrejas em nome de Jesus, mas quando chega na hora do batismo, nega-se o nome de Jesus. O problema dos religiosos não é de agora com o nome de Jesus, não é de agora com o batismo nas águas, é desde a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela estava fundamentada nos ensinamentos dos apóstolos. O apóstolo Paulo escreve em Efésios 4:20 que a igreja está fundamentada no ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 4:5 diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Se você, meu irmão, recebeu os títulos Pai, Filho, Espírito Santo nas águas, você precisa receber o nome de Jesus sobre a sua vida. Você precisa ser rebatizado como o apóstolo Paulo rebatizou aqueles homens. Aí você vai perguntar para o seu pastor em que nome que você foi batizado. O seu pastor, quando você mostrar esse vídeo para ele e estudar a esse respeito, ele vai dizer: isso é seita, fuja disso, não é verdade, é mentira. Chamo esse ensinamento bíblico de seita. Mas a Bíblia vai dizer o que é seita? A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo também fazia parte dessa seita que eu estou pregando para você. Atos 24, versículo 5, o apóstolo Paulo está sendo acusado por um advogado do sumo sacerdote Ananias diante de Félix, e ele vai dizer 24:5 que Paulo era o cabeça da seita dos nazarenos. Meu irmão, aceite o nome de Jesus sobre a sua vida por completo, e só se dá o batismo. O nome de Jesus só vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, a partir quando nós descemos as águas em nome de Jesus. Oro para que Deus lhe abra o entendimento, oro para que o Espírito Santo abra seu entendimento sobre esse ensinamento bíblico puro, genuíno e verdadeiro. Leia Atos dos Apóstolos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.